Olá, meu nome é Aldenor Pimentel, eu sou jornalista, doutor em comunicação e escritor. Estou aqui para falar com você sobre leitura literária. Eu sou autor deste livro de contos, Livrinho da Silva, que já foi trabalhado por professores em sala de aula com alunos de 8º ano, 9º ano do ensino fundamental e também com alunos do ensino médio. Acredito que por ter uma linguagem simples, acessível a esse leitor iniciante, e espero que seja uma leitura que abra a porta para outras leituras ainda mais densas. Bom, esse livro ele tem algo de especial porque todo o universo das histórias constadas neste livro giram em torno da leitura, da literatura, do ato de ler e de escrever. Algumas dessas histórias falam sobre o poder transformador do livro na vida das pessoas, como a história de um catador de material reciclável que encontra no lixo um livro e essa leitura faz a sua vida ser transformada e faz com que a história de toda a cidade também se transforme. Eu acredito no poder transformador do livro, esse objeto mágico que nos faz ler o mundo contra os olhos e nos faz perceber que podemos ser protagonistas da nossa própria história. E eu sou um exemplo vivo disso, porque tive apoio da escola nesse momento de interação com o livro e com a leitura. Acredito que a escola é um lugar estratégico de iniciação à leitura e de estímulo à leitura, por meio da figura do professor em sala de aula, mas também das bibliotecas escolares e das salas de leitura. Assim como eu, quando criança, quando não havia livros em casa, eu tinha na biblioteca escolar o meu lugar de leitura. Bem, eu administro também um blog chamado Arte Leituras. O endereço é www.arteleituras.blogspot.com.br. E nesse blog, além de falar sobre arte em geral, com foco em literatura de Roraima, eu cataloguei que desde 1970 foram publicados por autores de Roraima mais de 400 livros. E estão todos lá. Nome do livro, autor, ano de publicação. Então nós temos muita produção literária que precisa ser conhecida pelo povo de Roraima. Temos livros de poesia, de prosa. Na poesia, por exemplo, temos livros de poemas longos, haikais, que são poemas curtos, cordéis, livros de prosa com contos, crônicas, novelas, romances, alguns premiados nacionalmente e internacionalmente. Temos, por exemplo, Cristino Apshana, que recebeu por 2 vezes o prêmio Jabuti, que é o mais importante da literatura brasileira. O mesmo Cristino Apshana, com o livro A Boca da Noite, ganhou também o prêmio Peter Pan, que é um prêmio da Suécia, concedido a livros voltados ao público infanto-juvenil, publicados na língua sueca. E foi essa versão do livro A Boca da Noite em sueco que ganhou esse prêmio. Sem contar nas histórias que ainda estão sendo narradas de forma oral, que são as lendas, os mitos indígenas e que poderiam chegar à sala de aula por meio do professor ou de atividades em salas de leitura. Aqui em Roraima, nós temos histórias e livros publicados para o público infantil, juvenil, adulto. Temos, por exemplo, na prosa, livros e obras voltadas para diferentes gêneros: drama, histórias de amor, horror, ficção científica. Temos livros impressos, livros digitais, os chamados e-books, também literatura em áudio, os audiobooks, e literatura em vídeo, por exemplo, os videopoemas, muitos deles disponíveis gratuitamente na internet. E por falar nisso, no meu blog, que já mencionei, eu fiz uma lista de blogs sobre literatura de Roraima, blogs em que autores de Roraima publicam seus poemas, contos, às vezes livros inteiros, de graça na internet. Você pode pesquisar no Google pelo nome do post, Literatura de Roraima gratuita na internet. Bem, mas como um mediador de leitura pode incentivar a leitura de literatura regional? Um caminho é se somar às ações que já existem, os eventos literários que já existem em Roraima.
Eu, por exemplo, coordeno um espaço de leitura e pesquisa em artes aqui em Boa Vista. Além de manter um acervo de livros, de literatura, nós realizamos ações de incentivo à leitura. Temos, por exemplo, o projeto Amigo Oculto do Livro, que se inspira naquela tradicional brincadeira de fim de ano, de troca de presentes, mas no caso do projeto, os presentes trocados são livros já lidos pelas pessoas. Em 2018, por exemplo, uma escola municipal, daqui de Boa Vista, participou do nosso projeto. Então, os alunos trocaram livros entre si e o projeto conseguiu, inclusive, doação de livros para aquelas crianças que não tinham livros para participar da brincadeira. Outra ação que nós realizamos é o concurso literário Palavradeiros, realizado desde 2016 e que tem uma categoria exclusiva para alunos de ensino fundamental e médio de Roraima, categoria Poesia. Por que não imitar ações como essa na escola ou mesmo incentivar a participação dos alunos em ações como essas? Temos também o Coletivo Caimbé, um parceiro que realiza o maior sarau, o mais antigo, mais tradicional sarau do estado, que é o Sarau da Lona Poética. Uma ideia seria levar os alunos até o sarau, mas o próprio Coletivo Caimbé já realizou esse sarau em algumas escolas de Roraima. Outro evento interessante é o Festival Literário de Roraima, promovido pelo SESC. Tem contação de histórias, tem palestras com escritores, bate-papos, oficinas literárias e outras ações relacionadas à literatura. O SESC, inclusive, tem um ônibus em que transporta turmas de alunos até o festival literário e depois leva de volta à escola. Por que não ver formas de inserir a sua escola nessa programação, de saber como é possível que a sua escola participe de uma programação como essa, gratuita. Eu também chamo a atenção para iniciativas que já são realizadas por escolas. Separar uma sessão de autores de literatura local na sala de leitura já é um incentivo à leitura dessa literatura. Aliás, é preciso pleitear que governos e escolas adquiram esses livros para que sejam deixados disponíveis à leitura para os alunos. Há escolas, por exemplo, que executam projetos que publicam livros produzidos pelos alunos, patrocinados pelos pais, às vezes, em que o próprio pai, cada pai, incentiva, adquire o livro do seu filho, pelo menos um exemplar, o que é um investimento que vale a pena. Há escolas, por exemplo, que realizam gincanas literárias com provas competitivas sobre conhecimentos relacionados à literatura, além de feiras literárias e atividades semelhantes, muitas vezes com a presença dos próprios escritores locais. Eu, por exemplo, coordenei em 2019 um projeto que levava escritores às escolas. Se chama Literatura a Caminho e foi selecionado em edital do Rumas Itaú Cultural. E foi com esse apoio financeiro do Itaú Cultural que esses escritores foram pagos para fazer esse trabalho. E isso merece uma reflexão, porque os escritores têm toda a vontade de irem até as escolas, palestrar para os alunos sobre literatura, mas nem sempre isso é possível, porque isso exige custos, com deslocamento, com tempo. Então é preciso que a escola esteja sensível na hora de propor uma ação com a presença do escritor, de que essas ações elas devem ser vantajosas tanto para a escola quanto para o escritor, inclusive do ponto de vista financeiro. Na cidade nós também temos clubes de leitura. O mais famoso dele é o Leia Mulheres, em que a cada mês os leitores se reúnem para partilhar a leitura de um único livro. Eu tenho uma experiência pessoal com o clube de leitura no ensino fundamental, ali na escola, em que para participar cada leitor precisava somente ter um livro disponível para trocar a cada encontro. E a cada mês esses leitores se reuniam e partilhavam a leitura que fizeram, que cada um fez naquele mês. Uma iniciativa barata e que também pode ser facilmente copiada em outros lugares. Eu me despeço
falando sobre a campanha Fique em Casa e Leia um Livro, promovida por escritores de Roraima para incentivar a leitura durante esse período de isolamento social relacionada à pandemia. Desde o primeiro semestre, nós produzimos mais de 100 vídeos com textos literários de autores de Roraima. Por que não levar esses vídeos para a sala de aula? Incentivar a leitura, fazendo os alunos terem contato com essa tecnologia que eles gostam, por exemplo, por meio do celular. Eu me despeço aqui dizendo mais uma vez em nome dos escritores que estamos à disposição para parcerias de incentivo à leitura, principalmente nas escolas. E digo mais uma vez que eu acredito na escola e no seu poder de transformar a vida das pessoas por meio da leitura e do livro. Até mais, muito obrigado e se puder, fique em casa e leia um livro.